o projeto família. Amém, queridos? E nesse tema, através desse tema, eu quero ler o texto de Gênesis, capítulo 2, verso 18. Gênesis, capítulo 2, verso 18, diz assim. Na versão NVI diz: Então o Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Outra versão diz: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que lhe ajude. Diga, ajude. Como se fosse uma outra metade. Em outra versão, a Bíblia de Jerusalém, também gosto bastante, Yahvé Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliadora que lhe corresponda. A ideia de corresponder, eu acho que tem um sentido muito mais... essa tradução ficou muito boa. Não que as outras não sejam, mas essa ficou muito clara. Todas trazem um sentido muito bom para o texto. A ideia de ser semelhante, não é como podemos ser semelhantes e sermos na prática diferentes. Essa semelhança, claro que não era física, porque Adão não era igual fisicamente a Eva. Essa semelhança era nas ações. Amém, queridos? Essa semelhança era nas ações. E a outra versão diz outra metade. A ideia de você que vai andar e aí você sabe que você tem um lado direito do corpo, o lado esquerdo, e aí como se Adão fosse o seu lado direito e Eva fosse o seu lado esquerdo. A ideia de complemento, amém? A ideia de complemento. É interessante esse texto. E aí, a outra versão, a versão de Jerusalém, vai dizer que alguém que lhe auxilie e que lhe corresponda. A ideia de um trabalho em conjunto, um trabalho mútuo e, digo com toda certeza, o cordão de 2 ou 3 dobras é mais difícil de se partir, de se quebrar. Porque diz Eclesiastes, o escritor, que quando um cai, o outro levanta. Quando um deita só, sente frio, mas quando o outro deita com o outro corpo, se aquece. Não é? Quando um recebe só um salário, só é um salário. Quando os dois recebem 2 salários, já se torna uma renda, não é, familiar. E aí, quando você vai financiar um apartamento, e aí você vai preferir juntar a renda para que você comprove mais capacidade. E aí isso é tudo muito significativo, muito importante. Sabe, a finalidade da família. Então, Deus, ele fez um projeto. Ele criou um mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Nós conhecemos o texto de Gênesis. E ele, no capítulo 2, ele decide fazer o homem do pó da terra e sopra o fôlego de vida nas narinas. E ele diz, olha, você vai administrar tudo isso. Você vai cuidar de toda a obra da criação. E Adão estava envolvido, colocando o nome dos animais. Tinha muito trabalho. Olha, queridos, é tão interessante o trabalho de Adão, que você pensa que Adão talvez não tivesse coisas tão especiais para fazer. Deixa eu dizer para você, Gênesis capítulo 2, verso 12, diz, o ouro da onde Adão estava, diga, o ouro. Ó, eu acho que todo mundo vai acordar agora, todo mundo vai prestar atenção na mensagem. Não é não? Diga assim, o ouro. Veja, Adão, ele não recebia salário. Onde ele estava, Lucas, existia ouro. Veja o texto. O ouro daquela terra
é excelente. Lá também estão o ônix, né? Uma pedra muito preciosa, tá? Um perfume raro e pedras preciosas. Lá existia fragrâncias raríssimas, ouro puro, ouro refinado, tá? E pedras de ônix preciosas. Eu pergunto a você, Adão estava ruim ou estava bem? Estava bem. Ele tinha perfume bom? Adão, com certeza, se o texto diz, né, que existia fragrâncias raras, Adão usava, né? Agora eu pergunto para você, como é que, né, pastor Rinaldo, Moisés escreve isso e não estava lá, né? Quem ditou o Gênesis para Moisés? Se matricula na escola teológica. Vai começar agora, em agosto. Se matricula para que você conheça os segredos das Escrituras Sagradas. Amém, queridos? Porque, veja, Moisés nasceu muito tempo depois. Sim, não, pastor Rinaldo? Tá aí os doutores da lei da nossa igreja aí. Então, mas quem ditou isso para Moisés? Se matricula na escola teológica da gente, tá? Quero deixar essa curiosidade em você, tá? Então, vamos lá. Mas Moisés escreve, mesmo não estando lá, no começo do mundo, Moisés escreve dizendo que existia ouro puro, fragrâncias raríssimas, pedras de ônix. Eu pergunto a você, Adão, ele estava quebrado? É? Ele estava bem. Adão tinha dignidade? Sim. Ele tinha trabalho? Sim. Ele trabalhava, ele se ocupava. Ele estava cuidando ali do que Deus fez para ele. Então, veja, Deus olha para ele e diz assim, não é bom que o homem esteja só. Veja que coisa, a clareza de um projeto pensado por Deus. Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só, porque ele precisa de alguém que seja sua outra metade. Diga, outra metade. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que já teve uma metade e agora se separou. Eu não sei como se separa a outra metade, mas acontece, dói muito, é muito doloroso. O divórcio sempre dói muito para todos que estão na casa, na família, para os filhos, mas não se divorcie, porque você é a outra metade do seu cônjuge. E quando você só... Como é que descola a metade? Como é que descola sem levar pedaço um do outro? Por isso que dói tanto, por isso que é tão doloroso, por isso que é tão complicado. Então, deixa eu dizer algo para você. Deus, Ele é aquele que fez um projeto, diga, o projeto família. Diga mais uma vez, o projeto família. E você está inserido dentro de um projeto. O seu projeto não deu errado. Diga assim, minha família não deu errado. Porque eu sou um projeto de Deus. Então, quando eu entendo que o projeto família, ele é criado, ele foi pensado por Deus, e eu acho que a igreja deveria falar muito mais sobre isso. Nós deveríamos massificar, pastor Rinaldo, mais esse conceito, porque a igreja brasileira perdeu uma característica de cuidado para buscar vitória, buscar bênção, buscar prosperidade. Culto que não fala que a gente vai vencer. O culto, não é? Então, assim, a gente tem esse problema, a gente quer a vitória, a gente precisa, quem não precisa? Todo mundo precisa, a nossa família precisa. Mas é muito importante, porque há muitos que sobem no altar sangrando. Há muitos que sobem no altar e ministram que não vivem em casa. Muitos púlpitos que não falam de família porque não tem moral para falar de família. Não tem como falar de família sem nós termos a clareza de que família foi pensada por Deus. Diga, família foi pensada por Deus. Adão estava bem, Adão tinha ouro. Diga, Adão tinha ouro. Adão tinha perfumes caríssimos, raríssimos. Adão tinha pedras de ônix. Adão tinha rios maravilhosos. Existia um rio no Éden que saía para os 4 cantos da terra, queridos. Você sabe o que é isso? Águas boas. Ele estava bem. Eu gosto de Cláudio Duarte quando ele diz assim, Adão estava tão resolvidão. Né? Cláudio Duarte falando disso, ele é um mestre. Adão estava resolvidão. Então, estava sossegado até demais, não é?
Aí vem Deus e disse assim: vou botar alguém para auxiliar, não é atrapalhar. Mulheres, diga, não é atrapalhar. Diga, não é perturbar. É auxiliar. É ser a outra metade. Tá? Porque a Bíblia diz que é melhor morar num deserto, debaixo de um pedaço de telha, do que morar com uma mulher que reclama muito. Uma pingueira na testa do homem. Então, mas eu sei que não tem mulher aqui. Amém? Isso aí é só na igreja dos pastores que eu conheço. Aqui não. Então, glória a Deus por isso. Tá? Até porque a Bíblia condena a reclamação, a murmuração. Não é verdade? E eu sei que nenhuma mulher aqui reclama. Amém, queridos? Todas são gratas a Deus. Diga, eu sou grata a Deus por tudo que Ele me dá. E até pelo que Ele não me dá. Como diz a música, ainda que a figueira não floresça, eu estou alegre. Eita coisa boa. A palavra é para as mulheres, porque veja, quando Adão foi criado para ser imagem e semelhança de... E a mulher foi criada para ser auxiliadora do... Por que vocês ficaram tão frustrados com o projeto de Deus? Eu acho que Deus planejou, deu alguma coisa errada. Será que, mulheres, sério, reclama com o teu Criador. Não é comigo. Ele disse então, disse Deus. Disse Deus. Quem falou sobre vou colocar uma mulher ao lado de um homem? Quem falou isso? Deus. Coitada, não teve nem oportunidade de escolher. Eva foi a única mulher que não teve oportunidade de escolher. Não é não? Sim ou não? A pastora Gisele pediu para pregar em estilo de palestra, não foi? Porque queria aprender. A única mulher que não teve direito de escolher. Eva. Tem mulheres que ficam com raiva de Eva. Eva foi uma coitada. Não escolheu. Veja, você teve a oportunidade de escolher. Sim ou não? Então não reclame do que aconteceu na sua vida. Mas Eva não teve do que reclamar. Eva foi comer do fruto proibido. Onde estava Adão? Voando na maionese. Viajando. Deus disse, onde tu estava? Ele disse, foi a mulher que tu me desse. O problema é ela. Quase que ele dizia assim, quem mandou o senhor botar ela aqui do meu lado? Mas a verdade é que ela faltou para ela o protetor. Porque toda mulher precisa de um protetor. Amém? O caldo agora vai engrossar para o lado dos homens. Diga assim. Toda mulher precisa de um protetor. E quando ela cai, é porque ela não estava sendo assistida. Amém, queridos? Mulher precisa ser assistida, mulher precisa ser acompanhada, mulher precisa ser conduzida segundo a palavra, segundo a orientação de Deus. Diga, eu sou um homem. Os homens aqui, não é mulher não, viu? As mulheres digam isso não, em nome de Jesus. Os homens, diga, eu sou um homem. Cadê Valdemir? Ora, meu Deus. Cadê? Eu estou já correndo daqui. Cadê os homens? Diga assim, eu sou um homem. E um homem, ele é um cabeça. Porque eu fui criado para Deus e a minha mulher foi criada para mim. Amém, queridos? Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus por isso. Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer, o homem é a coroa da criação, a mulher é a coroa do homem. Olha a hermenêutica que Paulo faz. O homem é a coroa da criação, o homem foi o último a ser criado, sim ou não? Então ele é a coroa, ele coroou a criação. Mas o homem é a coroa da criação, a mulher por si é a coroa do homem. Que palavra machista, que palavra... Isso não é machismo, isso é Bíblia, amém, queridos? Quando a Bíblia foi escrita, não existia nem machismo. Machismo é de 120 anos para cá, se brincar 100. Tá? A gente está falando de bebê, coisa bebê. Ideologias aí que nasceram ontem, bem dizer, tá? A Bíblia não tinha esse conceito. Deus não tinha o conceito de machismo. Deus tinha o conceito de que a mulher deveria ser a outra metade. Amém? Se ela era a outra metade, ela deveria andar com, ela deveria estar junto de, ela deveria corresponder, ela deveria estar perto. Então,
Veja que coisa interessante. Eu perguntei ao ChatGPT como ele destruiria. Eu não preparei essa mensagem pelo ChatGPT, não, viu? Fica então. Eu perguntei ao ChatGPT como eles destruiriam uma família. E ele respondeu falando o seguinte: ele destruiria causando falta de comunicação. A base de qualquer relacionamento é o diálogo. Então, ele faria de tudo para que não existisse conversas sinceras dentro de uma casa e que, ao contrário, em vez de acontecer diálogos, guardassem as pessoas mágoas, acumulando para si e mantendo uma grande distância emocional. Então, qual foi a primeira coisa que uma inteligência artificial disse que faria para destruir a minha e a tua família? Ele atacaria a falta da comunicação. Diga assim, falta de comunicação. Você se comunica? Você fala? Você conversa? Nós precisamos conversar. Tá? O homem, ele tem o tempo dele, mas o homem precisa conversar. Tá? Já tivemos em situações onde a esposa disse: ele não se abre comigo, ele não fala comigo. Então, nós precisamos falar, nós precisamos saber falar. Amém, queridos? Nós precisamos aprender a viver em família. Então, segundo ponto que o ChatGPT disse para a gente: ele estressaria aquela família, causando, problemas financeiros, colocando excesso de trabalho, colocando pressões sociais, estresse familiar, para que prejudicasse os laços efetivos. Então, a terceira coisa, ele faria com que cada um daquela família se tornasse individualista. A cultura da autovalorização pessoal acima de qualquer outro da família. O que importa, em primeiro lugar, é o que eu penso, o que eu acho, não importa se vai lhe agradar ou não vai lhe agradar. Ele faria de tudo para que você supervalorizasse você e esquecesse qualquer um que estivesse dentro daquela casa. Quarto, a infidelidade e a quebra de confiança. Ele faria de tudo para que houvesse traições naquela relação. Ele faria de tudo para que os segredos e as mentiras quebrassem a confiança e levassem o casal ao divórcio, afetando assim de forma avassaladora a estrutura daquela família, prejudicando e causando doenças emocionais em todos, no marido, na esposa e nos filhos. Ele faria até com que, se tivesse oportunidade, houvesse abusos emocionais, abusos físicos, até mesmo, se possível, agressões. Muitas são as vezes que os afastamentos vão enrijecendo as relações e isso gera agressões verbais, físicas, emocionais. O ChatGPT ainda continua dizendo assim, está já acabando. Eu usaria do excesso da tecnologia, de quê? Excesso de tecnologia para mantê-los distraídos, para manter os filhos afastados dos pais, os pais afastados da esposa, a esposa afastada de todos, cada um no seu mundo, buscando entretenimento, estilo de vidas, modas, compras compulsivas em sites de aplicativos, enfim. Ele faria de tudo para que a tecnologia, as redes sociais, distraísse aqueles membros daquela família e isso fosse corroendo as relações. E aí ele atacaria com isso os valores daquela família, geraria conflitos na parte da religião, da educação, do estilo de vida,
desconfigurando totalmente aquela família. Então, Deus fez um plano. Não foi esse o plano. O ChatGPT, uma inteligência artificial, desenvolve e sabe falar o que destrói, o que corrói uma família. Ele sabe. E eu pergunto a você, muitos de nós temos que entender a importância da família. Amém, queridos? Diga assim, o projeto é família. Não é bom que o homem esteja só. Eu sei que existem aqueles que querem ser como Paulo, né? Paulo disse, não é bom casar, eu vou viver sozinho. Mas Paulo disse, para que você não viva se prostituindo, é melhor casar. Mas existe um plano de Deus, a matriz. Precisamos voltar à matriz. Amém, queridos? Parece que é tão elementar, parece que é tão básico esse assunto, mas ele tem deixado de ser falado assim, publicamente, abertamente, porque tem surgido muitas ideologias que têm tentado desconfigurar a família. Tá? O Papa Leão XIV, ele disse agora que a união estável é entre homem e mulher. Isso causou uma grande celeuma e comentários em toda a mídia. Eu não sei por que a admiração de um religioso dizer que a união estável deve ser entre um homem e uma mulher. Mas tem coisas que são tão básicas e elementares, mas que ainda chocam ou já estão chocando a sociedade. Mas Deus criou a família. A criação própria dita e a configuração foi colocada por Deus. Então, em Gênesis 21 e 22, no capítulo 2, vai dizer, então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando-lhe o lugar com carne. Da costela havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e levou até ele. Então o homem disse, esta por fim é ossos dos meus ossos. O homem disse, é carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Essa foi tirada do homem. Que propósito extraordinário. Que propósito extraordinário. A mulher foi tirada do homem não para ser humilhada pelo homem, mas para ser cuidada. Por isso que Paulo diz, ninguém nunca maltrata seu próprio corpo, antes cuida dele. Paulo está dizendo, vocês são um só corpo. Vocês são uma só carne. E aí vem as normas desse projeto. As normas de convivência como espelho para as futuras gerações. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse é o mistério do matrimônio. Esse é o mistério do casamento, da família, do projeto de Deus. O homem e a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Quando Deus celebrou esse primeiro matrimônio, como juiz supremo, ele fez algo interessante. Veja, ele disse para o homem e para a mulher, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Eu pergunto, quem era a mãe de Adão? Seu silêncio é uma resposta. Não tinha mãe. Quem era a mãe de Eva? Seu silêncio é outra resposta. Não tinha mãe. E como é que o primeiro juiz estava fazendo um casamento, pastor Reinaldo? E dizendo, o homem deixará pai e mãe. Eles não tiveram pai e mãe. Um foi criado do pó da terra, foi soprado o fôlego de vida nas narinas. A outra foi tirada da costela, foi colocada ao lado do homem. Eles eram a matriz. A matriz do projeto estava nas mãos de Deus. E Deus estava dizendo, o homem deixará pai e mãe.
Eu pergunto a você, queridos, o que é que Deus estava querendo dizer para Adão e Eva? Eu vou afirmar agora nesse instante. Ele estava falando, vocês devem ensinar a seus filhos o princípio do matrimônio. Ele estava colocando ali para eles a norma, diga, a norma. Ele estava colocando ali para eles a diretriz. Ele estava dizendo, olha, vocês não têm pai e mãe. Eu fui o pai, eu fui a mãe. Eu fui o criador. Eu gerei vocês. Mas, a partir de vocês, quem se casar vai deixar pai e mãe e vai se tornar uma só carne. Adão e Eva, eles eram a matriz, o padrão, o registro para as futuras gerações, o exemplo, o espelho para as futuras gerações. E eu quero dizer para você, será que esse exemplo foi só para Adão e Eva, pastor Rinaldo? Será que nós hoje, quando casamos e constituímos uma família, nos unimos através de uma cerimônia, de uma celebração? Não existe casamento sem celebração, tá? Então, quando nós celebramos, nós estamos dando um sinal, nós estamos deixando uma mensagem, um legado, e isso precisa também ser ensinado e verbalizado, mas com a profundidade e a clareza que Deus fez. Deus disse assim, então, essa é a tua esposa, ela será uma só carne com você. O mistério da unidade do matrimônio é tão extraordinário e espiritual que alguns colocam o matrimônio como um dogma, como um dos sacramentos, porque é algo que Deus fez. Família é um projeto de Deus, é uma criação divina, é uma ideia de Deus, tá? Então, os livros de sociologia, enfim, vão dizer que a família, ela é a base da sociedade. Mas aí alguns desvirtuam, vão para várias linhas, eu não vou perder tempo aqui falando daqui do que a sociologia vai falar sobre família, mas eu quero aqui me deter e dizer para você que você convive e está num projeto de Deus. Se você ainda não tem, você é filho, você está inserido no projeto de Deus. Você está se preparando para constituir a sua família. Então a família, ela deve ser criada, ela deve ser formada com a mentalidade de preparar as futuras famílias. Adão e Eva, eles eram geracionais. Deus estava dizendo para eles, a partir de vocês, vocês vão ensinar que a partir de vocês, todos que se casarem vão se tornar uma só carne e vão deixar pai e mãe. E assim esse mistério da unidade matrimonial vai se tornar uma realidade na vida dos outros que virão. Então, você faz parte de um projeto divino. Amém, queridos? Você teve uma mãe, ou tem uma mãe, ou tem um pai, ou teve um pai, ou tem irmãos, você tem uma família. Você tem um pertencimento. Você pertence a algo. Amém, queridos? Eu sei que quando cresce, muitos vão para um lado, para o outro, mas há um pertencimento. Se existe um momento que todos se unem, é na hora do caixão, na frente de um caixão. É tão lamentável só se unir ali, mas porque é tão difícil às vezes a convivência. É muito difícil a convivência, porque nem todos chegam a entender a importância do projeto de Deus. Há falsidades dentro da família? Sim. Há invejas dentro da família? Os primeiros filhos deste casal, Adão e Eva, Abel, foi assassinado pelo próprio irmão, por inveja. O primeiro casal, primeiros filhos dessa família, já teve um homicídio. Já teve ali, sabe,
Então, queridos, eu quero dizer para você, é difícil a relação, sim ou não? Mas é um projeto de Deus. Por quê? Porque o coração do homem se desviou e se afastou de Deus. Mas o Senhor Jesus mandou o segundo, Deus mandou o segundo Adão, que nos uniu a Cristo e vem restaurar a nossa comunhão e vem nos ressignificar. E eu quero dizer para você, deseje ter uma família. O homem precisa ter uma família. Ele precisa cuidar dos seus filhos. Talvez você esteja no segundo casamento. Não vá para um terceiro casamento. Talvez você esteja no terceiro casamento. Não vá para um quarto casamento. Não traia sua esposa. Não traia seu marido. Conversem, diálogo. Nós precisamos ter maturidade nas nossas relações. Eu sei que é um papo que muitas vezes a gente não quer ouvir. É uma pregação que a gente não quer muito, sabe? Porque o homem tem muito aquela coisa de, na minha casa quem manda sou eu. Mas está desabando e você não pede ajuda a ninguém. Muitas vezes o casamento, a relação, sabe? Está desabando, desmoronando. E você com seu orgulho, porque eu sou o cabeça está morrendo. E se você morre, todos morrem. Se o homem que é o cabeça cai, todos caem. Muitos casamentos foram desfeitos por banalidade. Foram desfeitos por irresponsabilidade, causando dores, causando feridas emocionais, às vezes até irreparáveis nos filhos. Não precisa ser assim. Diga assim, não precisa ser assim. Diga assim, não é para ser assim. Diga assim, eu quero ser diferente. Então você precisa pedir o coração de Deus para você. Amém? Você precisa entender que o projeto não é teu. O projeto é de Deus. Amém? O projeto do casamento é de Deus. E você precisa fazer dar certo. Você precisa fazer dar certo tanto quanto você faz dar certo o seu trabalho. Você precisa fazer dar certo tanto quanto você faz dar certo aquilo que você quer, aquilo que você sonha. Investimos em tudo, menos no casamento. Temos pouco tempo para conversar. A vida é corrida, mas temos que conversar. Temos que investir tempo, presença. Eu gosto muito de Caleb porque eu queria uma cultura em casa de assistir o filme da família. E aí ele chega em casa, a gente chega das demandas, que às vezes é 11 horas da noite, ele diz assim, vamos assistir um filme em família. E eu digo, filho, é segunda-feira. Segunda-feira não é dia de assistir filme em família. Aí a gente chega em casa na terça. Aí chega em casa, troca as roupas e tal, senta no sofá, come alguma coisa, e ele diz, pai, pega o controle, liga, vamos assistir um filme em família. Você precisa criar um ambiente familiar. Amém, queridos? Uma casa onde não demônios habitam, de contenda, de sujeira. Eu não vou nem entrar na parte espiritual do que o pecado causa na família. Mas eu quero dizer que você precisa criar esse ambiente. Amém, queridos? Você precisa criar um ambiente saudável mentalmente. A sua casa é um pedacinho do céu. Diga, minha casa é o pedaço do céu. Mas tem casas que estão parecendo mais um terreiro do diabo. Não deixe o diabo ter espaço na sua casa. Cuide, zele. Mulheres, você é auxiliadora. A mulher foi criada para o homem. Está no projeto. Amém? Amém, mulheres? Amém. A mulher foi criada para o homem. Então quer dizer que a mulher não pode trabalhar, não pode se formar? Sim, mas ela foi criada para o homem. Ela foi criada, ela pode ter tudo o que ela quiser, desde que ela entenda que o papel dela é ser auxiliadora. É ser aquela que cuida, aquela que zela, aquela que mantém, aquela que administra. Aquela mulher de Provérbios 31 que acorda cedo, que dá tarefas às suas servas, que vende propriedades,
que aqueles que pedem necessidade e batem a sua porta, ela tem o que dar, que no inverno ela faz um manto para vestir, ela não teme ao frio, ela não teme ao dia mau. Uau! Ela não teme ao dia mau. Ela é mulher sábia. O seu marido é exaltado entre os homens e ele diz: muitas procedem, mas você a todas sobrepuja. O seu valor excede a de finas joias. É essa mulher que a Bíblia fala. A mulher de Deus. A mulher que edifica a sua casa, mas não a tola que derruba com suas próprias mãos. Então, a mulher levanta uma casa, levanta um homem, impulsiona um homem. Mas tem outras que corroem. A Bíblia diz que uma mulher, quando não é sensata, é como se fosse uma coroa de vergonha, câncer nos ossos. Eu oro para que Deus derrame uma unção de sabedoria nas mulheres. Ore pela sua esposa, diga: Deus, dá sabedoria, dá entendimento, dá clareza. Ore pela sua namorada. Tá bonitinha assim com você do seu lado, mas vai casar. Quando casar, ela não vai ficar com essa carinha bonitinha mais. Vai mudar. E não vai ficar tão legal. Então, você tem que orar por ela. Amém? Começa a trabalhar já o menininho, tá? Procura conselho, procura os mais experientes. Eu vou para a internet. Cuidado com a internet. Cuidado com a internet. A internet está assim de gente que não entende nada do projeto. Qual é o projeto? O projeto é família. Está assim de gente que não entende nada de projeto, que não tem referência. Eu completei agora no dia 19 de maio. O casamento civil, completamos 17 anos de casamento. Como é bom, irmãos. Eu faria tudo de novo. Eu casaria novamente com ela do mesmo jeito. Porque vale a pena. Que construímos até aqui, no quesito de crescimento, de maturidade, é um legado para o nosso filho. É um legado para a igreja. É uma segurança emocional para nós e espiritual para a igreja. E que Deus nos preserve assim. Que Deus nos preserve assim, porque aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Mas o projeto é de Deus. O projeto é família. E se o projeto é família e o projeto foi de Deus e foi criado, idealizado por Deus, você está em boas mãos. Porque o projeto vai dar certo. Porque tudo que é de Deus tem que dar certo. E é bom. Agora, só não dá certo se o pecado entrar. E se eu insistir na desobediência. Aí, como diz a linguagem popular, esculhamba tudo. Vira tudo de pernas para o ar. A minha oração é que o diabo não bagunce a tua família. Eu vim de um lar de pais separados. Meu pai saiu de casa, eu tinha uns 10 anos. Eu tenho um irmão que tem a minha mesma idade. Eu tinha tudo para ser revoltado com meu pai. Eu era o único filho da velhice dele. Eu pensava. Mas ele já estava com outra família, em outra casa. E eu já tinha uma irmã da minha idade. Hoje meu pai tem 76 anos, é crente. Veio aqui na igreja. Se arrependeu dos seus pecados. Eu falo com a minha irmã. Perdoei ele. Nós aprendemos a ter uma relação. Ele trabalha muito, eu também trabalho muito. Às vezes a gente não consegue se encontrar tanto, deveria se encontrar mais.
e eu vou procurar me encontrar mais com ele. Mas eu quero dizer para você, às vezes dá errado para os nossos pais, mas não precisa dar errado para você. Não precisa ser assim com você. Não precisa ser assim na sua vida. Então quebre toda a maldição geracional. Quebre na vida dos seus filhos, ore por eles. Ore para que Deus impulsione eles. Deseje, jovens que estão namorando, que estão noivando, desejem ir ao altar. Desejem, porque é projeto de Deus. Amém, queridos? E Deus abençoa. Deus abençoa. Deus vai abençoar vocês. Vocês vão prosperar. Vocês vão crescer. Porque existem os céus a teu favor. Quando você casar, os céus vão estar do teu lado. Mas também o inferno vai estar ao teu redor. Ungindo como um leão. Em busca de destruir o teu casamento. Então proteja o projeto. Amém? Proteja o projeto. Não só deseje, mas proteja. Invista no projeto. E viva o projeto de Deus. Amém, queridos? Viva esse projeto. Deseje esse projeto. Agora, se você ainda não casou, eu vou falar essa frase e eu quero terminar com ela. Faça isso com a pessoa certa. Mas como saber quem é a pessoa certa? Ore. Conheça. Converse. Invista tempo no diálogo, na conversa. Tudo começa na base. O namoro é para conversar, não é para outra coisa. O noivado é para se preparar e o casamento é para desfrutar. Amém, queridos? Então vivam essa fase. Para aqueles que já estão aí, pastor, já passei dos 17, o senhor é menino. Está tempo de voltar a namorar. Está no tempo de voltar a sonhar. Está no tempo de voltar a ter uma rotina. Não deixe seu casamento, não deixe sua família ser fadada ao fracasso. Às vezes eu pego a Elisângela e vou dar um beijo nela. Rapaz, mas Caleb fica rindo. Caleb fica, e bota a mão assim, e olha assim, e vem para cima. E quando eu abraço ela, ele pega na minha perna e fica, sabe? Ele diz assim, a gente vê nos olhos dele, continua assim. É como se ele falasse, continua assim. Continua, por favor. Ele dá essa mensagem, eu olho para os olhos dele, ele olha, ele ri, aquele sorriso puro, sabe? Ele não está com os dentes todos na boca mais, mas ele está com um sorriso, sempre é lindo, né? Os dentes caem todinho, os pais ficam, tá lindo, mesmo o banguelo tá lindo, tá nada, mas a gente fica, é lindo, né? Ele hoje chegou, pai, tá caindo, sabe? Eu disse, eita filho, deixa eu puxar em casa, eu puxo ele, não, sabe? Então assim, queridos, você vai viver tudo isso. Isso é bênção. Isso é uma maravilha do Senhor. Amém, queridos? Tem um dia do estresse, tem um dia que ele aperreia, tem um dia que a gente se aperreia um com o outro, tem um dia que ele está daquele jeito, eu digo, sai dela em nome de Jesus. Todo mal, em nome de Jesus, o diabo está ao derredor, está procurando devorar a gente. Sai para lá, sai para lá, sai para lá, sai para lá, sai para lá. Aí sabe o que é que tu faz? Vai ler a Bíblia, não guarda, vai estudar, vai se preparar para alguma coisa. Então, quando ela estiver mansinha, aí tu chega junto, dá um beijo, sabe? Caleb me viu dar uma flor a ela, eu sempre gosto de comprar gérbera. Aí, rapaz, para que eu ensinei esse menino? O menino, toda vez que passa pela floricultura, faz o quê? Pai, vamos levar uma flor para a manhã. Pai, vamos dar uma flor para a mãe. E aí a gente passa, compra, leva. Aí eu compro uma gérbera, irmãos. R$5. Às vezes você tem R$5 aí, amassado dentro da sua carteira. E você não leva uma gérbera para sua esposa. Aí eu sou o melhor porque eu dou uma gérbera e não quero julgar ninguém, não é isso. Às vezes eu não dou, tem vezes que ela falou assim, eita, faz quase 6 meses que eu não dou uma rosa. Aí Caleb passa pelo condomínio, pega uma do chão, queridos, e dá. Quando o cabo é namorado, o cabo faz até de guardanapo. Até de guardanapo. Guardanapo, o cara é liso, aí foi uma florzinha de guardanapo e... Aí a menina, né?
Aí, gente, quando eu der dinheiro, eu dou um buquê. Só dá um, acabou no dia do casamento. Então a gente precisa investir, porque família é projeto de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: os céus vão aplaudir o teu casamento. Os céus vão celebrar teu casamento. Eu poderia falar aqui até muito mais sobre a intimidade conjugal, o quanto agrada o coração de Deus, mas eu não vou entrar nessa área, porque seria aí uma palestra, um dia, um seminário, e a gente está faltando fazer isso aqui na igreja, a gente vai fazer. Mas eu quero dizer, é importante a família. Invista. Meninos querem casar, conheçam um ao outro, façam curso de noivos, para depois dizer: a mulher que tu me desse, igual a Adão. Né? E para quem já está casado, pastor, dá vontade de correr, dá tempo de correr, dá mais não. Tem que dar certo. Amém, queridos? E a gente é obrigado, pastor? Ninguém é obrigado a nada. Você tem livre-arbítrio. Você disse sim. Mas Deus vai te abençoar. Se você disser sim para o projeto, diga: se eu disser sim para o projeto vai me aplaudir. Os criadores do projeto vão celebrar. E os criadores do projeto vai fazer de tudo para a tua vida dar certo. Porque eles fizeram um projeto. Eu pergunto a você: você quer estar de lado de quem fez o projeto ou de quem quer destruir o projeto? Você quer estar de lado de quem criou o projeto ou de quem quer destruir o projeto? O recado foi dado, sim ou não? Com essa pergunta. Esteja do lado de quem construiu o projeto. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Eu conheci um esposo que deixou sua esposa, viveu 7 anos com a mulher, depois deixou, voltou para casa. Chegou em casa, bateu na porta e disse: você me aceita? E ela olhou para ele assim e disse: seu lugar está aqui, você nunca deveria ter saído de casa. Ele já veio aqui, ele já pregou no culto dos homens. Há mais de 20 anos de casado, hoje tem filhas. Errar é humano, mas permanecer no erro pode lhe levar para lugares mais dolorosos. Se você está num segundo casamento, não vá para o terceiro. Se você está no terceiro, não vá para um quarto. Se você está num quarto, não vá para um quinto. Casamento não é brincadeira. Casamento é um compromisso. É um projeto. O projeto é familiar. O projeto é família. Família é um projeto de Deus. Mulheres de Deus, talvez você foi colocado ao lado de alguém que ainda não entendeu sobre o projeto. Traga-os para a igreja, faça eles entenderem o projeto. Invista, cuide, oriente, porque quando ele entender o projeto, tu vai viver um céu na terra. Quando ele entender o projeto, vocês vão ter dificuldades, mas vocês vão viver o melhor da terra. Vocês vão comer o melhor da terra. Porque o que vem para a tua mesa não vai ser colocado em casa alheia. Você vai ter prosperidade na sua casa. Você vai comer bem, vestir bem, andar bem. E o diabo vai ficar furioso para destruir o teu castelo. Porque o diabo não quer ver a tua felicidade. O diabo não quer ver teu filho feliz. Sabe o momento que teu filho fica mais feliz? É quando tu chega com as compras. O filho gosta quando a gente chega do supermercado. Não é, Wilson? O filho gosta. Trouxe meu Danone, trouxe não sei o quê. Família é um projeto de Deus, querido. Então cultive, porque vai dar certo. Volte para a matriz. Deus, Ele tem coisas novas para a tua vida. Viva um novo de Deus. Viva um novo de Deus. Restaure sua aliança. Casais que se separaram, voltaram, façam um voto de renovo, renovem seus votos de confiança. Né? É possível. Deus restaurou o nosso casamento. Deus transformou. Deus me deu um filho, me deu um novo ministério. E hoje eu vivo para a honra e a glória de Deus. Então, eu quero estar aqui para ver os futuros casamentos e ver muitos outros casamentos aqui dando certo para a honra e a glória do Senhor. Porque o projeto é família. Família é um projeto de Deus. Esteja do lado dos criadores, não do lado dos destruidores.
esteja do lado dos criadores do projeto. Em nome de Jesus, fica de pé. Vamos ofertar nesse instante. Vamos adorar o Senhor com as nossas finanças.